Vamos começar. Deixe-me começar orando. Eterno Deus, soberano Pai, muito obrigado por mais uma noite que nos concedeste, obrigado por mais um dia que vem como presente do céu, da vida, presente teu. Agradecemos-te por este grupo que está aqui junto, de lugares diferentes, mas por essa tecnologia aproximados. Muito obrigado, Deus, porque estamos em redor, ou ao redor da Bíblia. Não há mesa melhor do que essa mesa, a mesa de tua palavra, que nos inspira, que nos desafia, que nos consola e que nos aponta caminhos de luz à nossa frente. Guia nosso coração e nosso sentimento, pensamentos e compreensão da palavra, a fim de que possamos entender como agir e viver no mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gente, eu quero trazer para vocês hoje um dos salmos mais fortes, densos e carregados de significado que a Bíblia tem. É o Salmo 2. É considerado um salmo messiânico porque os escritores do Novo Testamento e os pais da igreja, o salmo de alguma forma apontava para Jesus. E apontando para Jesus, o salmo nos coloca diante de lugares que eu chamo de lugares da espiritualidade humana. E a partir desse tema, lugares da espiritualidade humana, eu quero apontar 6 lugares presentes no Salmo que nos atravessam enquanto seres de espiritualidade, enquanto sujeitos de busca do sagrado, busca da relação com Deus, busca de sentido. Eu acho que, conscientemente ou não, a pergunta que nos move a estarmos aqui é a pergunta pelo sentido da vida. É interessante como nós carregamos essa pergunta embutida em nós de alguma forma, porque nós nos sabemos seres eternos, no sentido de que nós não somos mera carne e osso que depois vira pó e tudo se acaba. Então, por nós nos sentirmos eternos, por nós carregarmos esse testemunho da eternidade em nós, é que nós procuramos por Deus, é que nós buscamos o Senhor. E esse salmo foi encarnado por Jesus em sua vida, em sua caminhada. Por isso eu divido com vocês o conteúdo desse salmo a partir dessa perspectiva dos lugares da espiritualidade humana. Vejam que o primeiro lugar que eu encontro aqui é o lugar do desamparo. Parece contraditório dizer que confiança em Deus traz ao mesmo tempo uma sensação de desamparo, mas é essa a realidade. Aqui o salmista Davi, já muito combatido por forças políticas ao redor, já tendo passado por poucas e boas dificuldades, as mais variadas, e também experimentado muita comunhão com Deus, ele vivia nessa ambiguidade de confiança e, ao mesmo tempo, de solidão, de desamparo. E ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? A quem de nós nunca se sentiu assim? Quem de nós nunca sentiu a perspectiva da solidão, do desamparo? Inclusive o desamparo em relação a Deus. A distância, na verdade já existe uma distância imensa, até porque nós, quando lidamos com Deus, não lidamos com um sujeito de carne e osso à nossa frente. Nós lidamos com o invisível, nós lidamos com uma perspectiva de presença, mas ao mesmo tempo de ausência. E isso, de vez em quando, gera um desamparo muito grande. São João da Cruz já falava da noite escura da alma. E quantas noites nós vemos que são escuras para nós, quantas madrugadas difíceis nós atravessamos em nossa caminhada espiritual. E ele continua, meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite,
e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Vejam só que ele fala do seu desamparo, desse lugar de solidão, desse lugar de silêncio absoluto em que não há respostas, mas ao mesmo tempo ele diz, tu és santo. É esse o paradoxo da fé. Eu me sinto muitas vezes desamparado, mas ao mesmo tempo eu afirmo Deus na minha vida. É como o mesmo salmista no Salmo 139, ele diz, para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer às profundezas, tu estás. Se eu fizer a minha cama no meio do mar, tu estás. Tu estás em todos os lugares. Ou seja, Deus é uma experiência inevitável. Por mais que cognitivamente eu me distancie via ateísmo, há em mim, há embutido em mim, né, nas minhas células, no meu DNA, enfim, na minha complexidade humana, esse grito por Deus. E eu não posso me livrar dele. Né? Quando o próprio Nietzsche proclama a morte de Deus, de alguma forma, nessa proclamação, ele está buscando Deus. E ele prega aqui a morte de um Deus institucionalizado, cativado, escravizado por denominações religiosas, mas ao mesmo tempo ele busca Deus. Enfim, como ele não o encontra nessa sua busca, talvez porque meio atabalhoada a busca, ele acaba caindo no vazio, e esse vazio, na minha opinião, o levou à insanidade. Mas o texto nos mostra na sequência um outro lugar igualmente importante na economia da espiritualidade humana. Na sequência, ele vai falando que os antepassados puseram em Deus a sua confiança, ao mesmo tempo ele diz, eu sou pequeno, eu sou verme, não homem, sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo, caçoam de mim, enfim. Então ele chega ao verso 10, e no verso 10 ele traz um outro lugar, que eu chamo o lugar do pertencimento. Ele diz, desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Eu acho isso muito lindo, porque ao mesmo tempo que ele diz, eu me sinto desamparado, ele diz, eu pertenço a ti. Desde que nasci, eu pertenço a ti. Vejam só como é paradoxal essa espiritualidade. Eu me sinto desamparado, mas ao mesmo tempo eu pertenço a ti. Inevitavelmente eu pertenço a ti desde que nasci. É essa convicção que nos mantém em busca. É claro que nessa busca nós não vamos encontrar Deus 100% no sentido de dominação de todas as variáveis. Há sempre um espaço a ser buscado, por mais que eu me aproxime de Deus. Senão ele não seria Deus. Se ele fosse dominado inteiramente pela minha cognição, ele não seria Deus. Seria um objeto do meu conhecimento, um objeto do meu laboratório mental. Enfim, nós pertencemos a Deus, quer queiramos ou não. O Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por isso, em minha espiritualidade, na sua espiritualidade, o desamparo também dá lugar a uma afirmação de pertencimento. Nós pertencemos a Deus. Mas o texto continua e nos fala de um outro lugar em nossa espiritualidade. É o lugar da dor relacional. Vejam só que ele continua dizendo, porque eu pertenço a ti, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Aqui ele já começa a dizer que nas suas relações ele se sente sozinho. Continua o desamparo, não apenas no sentido da eternidade, mas no sentido da temporalidade dos relacionamentos. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Aqui ele está descrevendo toda a sintomatologia de uma depressão misturada à ansiedade. Meu vigor secou-se como um caco,
de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. E ele vai falando assim. Dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Isso aconteceu com Jesus, por isso que o salmo é chamado de salmo messiânico. Tu, porém, Senhor, não ficas distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Então, ele descreve aqui essa dor relacional, não apenas o desamparo em relação a Deus, mas o desamparo em relação às pessoas. Quem de nós nunca se sentiu assim? Não é? Sozinho. Porque as relações humanas, em sua tendência mais dominante, são relações de troca, no sentido de que nós queremos sempre que, de alguma forma, o outro seja um apoio para nós. Raramente a alteridade é no sentido de eu quero ser um apoio para você. Cada um de nós tem a tendência de colocar seu umbigo no centro do mundo e que as outras pessoas gravitem em torno do seu umbigo, da sua agenda, dos seus projetos, da sua dor. Raramente nós temos a tendência e o movimento de encontrar o outro em sua dor e ampará-lo. Na verdade, a maior parte das nossas dores tem a ver com nossos relacionamentos. Raramente alguém chega para o aconselhamento ou para a terapia sem trazer consigo uma ferida relacional. Grande parte das nossas dores vem das nossas relações. Por isso, até o próprio Freud já dizia, se você é capaz de amar e trabalhar, dê-se por satisfeito. Porque nesses lugares que as dores nos travam, as relações nos deixam travados. Esse lugar da dor relacional também faz parte de nossa espiritualidade. Aliás, o próprio Jesus, sabendo disso, disse, amem os seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, de beber. Porque fazendo isto, vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça era uma situação na cultura oriental em que, quando o indivíduo era bem tratado, depois de fazer o mal a alguém, recebia de volta o bem, para mostrar a sua vergonha e o seu arrependimento, colocava uma bandeja com brasas na cabeça para mostrar a todos que ele estava arrependido e se sentindo envergonhado por ter tratado mal o outro. Enfim, é claro que Jesus não está dizendo aqui para você gostar do seu inimigo. Amar e gostar não são necessariamente coisas iguais. Amar é um princípio, amar é uma atitude, gostar é um sentimento. Ninguém gosta do inimigo, mas Jesus disse, se houver necessidade de alimentar o inimigo, alimente-o. Enfim, esse é o lugar da dor relacional. Mas o texto continua, e eu vou ser um pouco mais rápido na apreciação do texto, porque é um lugar de oração que começa a partir do verso 19. Nós vimos o lugar do desamparo, o lugar do pertencimento, o lugar da dor relacional, mas na nossa espiritualidade há um lugar muito especial para a oração. E ele começa dizendo, tu, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões, proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, eu te louvarei. Enfim, ele aponta aqui o caminho da oração, mesmo ainda se sentindo muito mal, na cinza, no pó, no desamparo. Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, livra das relações tóxicas, das relações doentes, daqueles que me perseguem. Enfim, não deixe de trazer a oração para a sua agenda de todos os dias. A oração é uma ferramenta tão importante que Deus disponibilizou para nós. Derramar o coração diante dele, como
como um filho coloca diante do pai as suas lutas, as suas dores, a sua admiração, o seu respeito, enfim, a sua adoração. Mas o texto continua e, na continuação do texto, o que nós vemos aqui é um outro lugar importante, e eu passo por ele de raspão, mas destacando a sua importância, que é o lugar da devoção. Do verso 28 ao verso 31. Depois de orar, é como se ele tirasse do sistema dele aquela dor, depurasse aquela dor. E aí ele diz, a partir do verso 28, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. Vejam só que ele diz, e eu volto ao verso 25, de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Ele está dizendo aqui, eu vou te louvar, eu vou te adorar. Ele apresenta a sua devoção a Deus, mesmo ainda na angústia. E isso é um convite para cada um de nós, a louvar o Senhor, a destacar a beleza de sua criação, a olhar para a natureza, a escutar os pássaros e agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua compaixão dura para sempre. Finalmente, ele chega ao lugar da afirmação de fé. A partir do verso 28, como nós lemos, do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Esse é o lugar da afirmação de fé. Vejam só que ele começa no desamparo e termina afirmando: o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus controla todas as coisas. Está tudo nublado, está tudo escuro, está tudo em polvorosa, está tudo bagunçado, está tudo torto, mas eu continuo afirmando que Ele tem as nações em suas mãos, que Ele tem a história em suas mãos. Eu gosto muito do pensamento estoico do primeiro século, especialmente de Sêneca e do imperador Marcos Aurélio, quando eles dizem uma coisa importante. Eles dizem, tudo que acontece é bom. Se não é bom para mim, como indivíduo, é bom para o todo. Nem sempre o que acontece é bom para mim, mas é bom para o todo. E aí eu termino com uma ilustração bem simples. Anteontem eu estava carregando ou levando meu cachorro e, ao mesmo tempo, lendo um livro que eu gosto muito de ler quando caminho, lendo um livro no meu celular. E, de repente, eu percebi que tinha pisado em alguma coisa, sem ver. E, quando eu olhei para trás, era uma pequena lagartixa. Quando eu olhei, a bichinha já estava morta, eu havia pisado nela. Aquilo me doeu bastante, por incrível que pareça. Eu não gosto de matar nem formiga. Mas aí fui, me lamentei e fui. Mas, enfim, eu não tive culpa, a não ser porque eu estava distraído. No outro dia, eu fui passear com meu cachorro, na verdade, ontem. E quando eu passei, vi aquela lagartixa ainda no chão e um monte de formigas comendo aquela lagartixa. E aí eu pensei, os acidentes são inevitáveis. Isso acontece com a gente também, não é? De repente, de maneira distraída, eu sou abalroado por um acidente, enfim, por uma situação da vida, simplesmente, enfim, acontece. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, hoje, essa lagartixa está servindo de alimento para as formigas. E aí eu pensei, não foi bom para ela, mas foi bom para o todo, foi bom para as formigas. É assim que a natureza se organiza. Nem sempre o que é ruim ou aquilo que é de fato ruim para um cervo, um cordeiro, um veado no campo, quando um leão o apanha, mas é bom para a cadeia como um todo. Então, é nesse sentido que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode não ser bom para mim, mas é bom para o todo. A lei da gravidade é ruim para mim se eu escorregar do 20º andar.
mas ela é boa para o todo, porque ela impede que nossos corpos e, enfim, tudo saia voando pelo espaço. Então, esse lugar do desamparo deve caminhar para o do pertencimento, deve passar, enfim, pelas dores relacionais, porque todos nós as temos, deve dar lugar à oração, ao louvor, à adoração e se manter na afirmação de fé, mesmo no meio do turbilhão, mesmo no meio do caos. É esse o lugar, ou são esses os lugares que o Salmo 22 nos traz. Que Deus, pois, nos abençoe. Microfones abertos. Quem quiser pode abrir seu microfone e falar, comentar, enfim, perguntar. Eu acho que todas as situações que a gente vive, inclusive as ruins, principalmente as ruins, elas que levam a gente a procurar o lado espiritual, inclusive o aprendizado, né? Então, a gente tira bênçãos no final. Por pior que seja, né, a gente aprende um monte de outras coisas que talvez a gente não aprendesse se tivesse sido linear e não tivesse tido problema algum. Uhum. Verdade, verdade. Quando a gente está no meio do deserto, a gente não entende. Quando a gente passa aquela etapa, a gente olha para trás e percebe que foi importante. Né? A gente cresceu, né? Isso faz parte da condição humana. Né? Jesus disse, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham coragem. Eu venci, vocês também vencerão. Mais alguém? Deixa eu abrir os microfones aqui. Eu vejo que alguns estão tendo dificuldade de falar. Pô. No fundo, Josias, o tema foi tão forte, tão pesado, calou tão dentro de cada um de nós, e levou-nos mais à reflexão interna do que a manifestação externa. Né? Exato, exato. As minhas convivas aqui estão afirmando isso com razão. Falar, fica sem falar. Mas como é difícil, como a espiritualidade não é linear, né? A gente sobe e desce, às vezes a gente se sente mais perto de Deus, às vezes a gente se sente tão distanciado dele, às vezes as nossas relações vão caminhando de maneira serena, às vezes elas, enfim, são jogadas no barranco. A vida é assim. A vida é assim. A experiência humana é uma experiência carregada de lutas e celebrações também. Não é? É assim a vida. O claro e o escuro estão sempre presentes. Sempre. Eu estava ouvindo uma pessoa falar outro dia um profundo arrependimento pelo tempo que ela não usou durante a pandemia para poder refletir e estar mais com a família. Então, isso acontece realmente de uma maneira interessante, né? Veio a pandemia, cada um teve a oportunidade de refletir, de ficar em casa, né? Mas no alvoroço da vida, né? Na vontade de fazer, vindo naquele embalo da tensão social. E passa a pandemia, a pessoa volta a trabalhar e reflete e fala, puxa vida, eu perdi meses, semanas pelo menos, do tempo em vez de ficar em oração, em contemplação, em relação com a minha própria família, eu fiquei buscando uma maneira de sair para fazer as coisas que eu estava acostumado. Então, veio muito a calhar o texto seu de hoje, né? A reflexão com Deus é a parte melhor e maior, mais importante da nossa vida. Verdade. E quando Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ao mesmo tempo que ele diz, tu me desamparaste, ele diz, tu és meu Deus. Sabe? Ou seja, embutido nesse grito, nesse gemido, a afirmação de que tu és o meu Deus. Eu posso não entender e não estou entendendo o que está acontecendo nesse momento, mas tu continuas sendo o meu Deus.
Isso para mim é muito forte. Muito forte. Mais alguém? Meu coração aqui. Se não, deixe-me perguntar para vocês, há algum motivo de oração, algum pedido de oração para a gente orar aqui, além dessa situação da pandemia, principalmente no Brasil, para a gente concluir orando? Se você tem uma necessidade que deseja colocar para o grupo orar, não só nesse momento, mas depois dessa reunião, ao longo da semana, pode abrir o microfone e falar agora. Josias, eu só queria colocar um ponto aqui, que a gente conhece pessoas assim, que não têm fé, né? Ou não se dizem ateus, se dizem agnósticos, etc. E outro dia eu ouvi essa pessoa dizendo assim, ué, mas onde está o teu Deus? Falou para alguém, né? Onde está o teu Deus? E aí eu falei, poxa, como é difícil a gente não acreditar que existe um Deus, né? Você questiona onde está o teu Deus da outra pessoa. Eu achei isso tão pequeno, sabe? Independente de você não acreditar, ser agnóstico, então, só queria deixar isso. Isso me chamou tanta atenção, essa frase, né? Exato. Vânia, mas só que na hora que a coisa aperta para o lado dessa mesma pessoa, a primeira pessoa que ela vai se lembrar de pedir ajuda é Deus. Já vi muito ateu falando, oh meu Deus, me ajude. Eu falo, interessante ouvir isso. Casada com um agnóstico, então. É porque uma coisa eu acho que você comentou algo aí que é muito importante mesmo. A gente passa alguns momentos de escuridão e é difícil, né? A gente não é que a gente questiona, mas a gente fica um pouco chateado. Ou seja, eu precisava tanto de ajuda agora, né? Essas madrugadas, né? Que a gente passa. Graças a Deus, muito pouco perto dos bons dias, mas assim, nunca perder a fé. Eu, cada vez que passo por um momento difícil, tenho mais fé. Então, quando eu ouço uma pessoa dessa falando isso, eu fico com pena, porque eu acho que essa pessoa está perdendo algo. Será que a pessoa não vê, né? Não sei. Isso me chamou, assim, eu já ouvi isso tantas outras vezes, mas me chamou bem a atenção nesse momento, sabe, que a gente está passando, que eu costumo dizer a todos que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, né? E a pessoa falou, mas onde está o seu Deus para outra, né? Eu não quis falar nada porque eu detesto confrontos, eu gosto de brincar, ser pacificador e festa, sabe? Não criar confusão, mas tive que me segurar, sabe, para não falar. Muito bem, gente. São 8h59. Eu acho que a gente pode concluir aqui. Se alguém tem ainda algo a falar, pode fazê-lo agora. Pode abrir o microfone. Senão a gente ora e conclui. Wagner, você pode abrir o microfone e orar, encerrando hoje? Sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Pedimos, Senhor, que nos ajude aqui no Brasil, o momento que passamos, em todo o mundo, o problema da pandemia, as dificuldades políticas. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando e nos dando paz. Agradecemos, Senhor, por este momento da capelania que podemos estudar e aprender a Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, bom dia para vocês, boa semana. Deus guie o coração e ilumine a mente de cada um de vocês ao longo de cada dia. Bom? Boa semana a todos. Amém. Boa semana. Vai. Boa semana a todos. Boa noite. Bom dia. Opa. Bom dia para você. Bye, bye. Vai. Todo mundo.